Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num comentário fascinante de William H. Newell. É sobre um trecho, assim, super central da carta de Paulo aos Romanos, sabem? Capítulo 3, versículos 21 a 31. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o coração do evangelho para Paulo, a justificação pela fé. A gente já viu como ele pintou aquele quadro bem sombrio, né, da culpa universal, todo mundo debaixo do pecado. Mas aí vem a virada. Mas agora, uma mudança assim radical. Vamos tentar desembrulhar o que o Newell tem a dizer sobre isso. Exato. Esses versículos são um ponto de virada-chave mesmo na argumentação do Paulo. Depois de mostrar que ninguém, seja judeu com a lei, o gentio sem ela, consegue atingir o padrão de Deus, aí ele introduz essa forma completamente nova como a justiça de Deus se manifesta. E não é por esforço humano, por cumprir regra, nada disso. É pela fé em Jesus Cristo. O fascinante, e o que Newell explora assim com muito detalhe, é entender como essa justiça funciona. E o que significa ser justificado gratuitamente. É um conceito que, abala um pouco como a gente pensa sobre mérito, sobre recompensa. O Newell dá um peso enorme para essas palavrinhas iniciais ali do versículo 21, né? Mas agora, parece quase um respiro de alívio depois daquela condenação toda que Paulo descreveu antes. E a frase que vem depois é a chave. A justiça de Deus se manifestou sem lei. Newell insiste muito nisso, que esse sem lei, chores nomô, no grego, significa uma separação assim total. Não é lei mais alguma coisinha. É a parte mesmo, de qualquer obra nossa, de qualquer tentativa de cumprir a lei para ser aceito por Deus. Ele até cita que Lutero traduziu como sem o auxílio acessório da lei. Isso bate de frente, com a nossa tendência de querer misturar as coisas, de achar que a lei ainda tem um papel aí para sermos aceitos. E é fundamental, entender o que justiça de Deus significa aqui, para o Newell. Não é a nossa justiça, o nosso bom comportamento. É um atributo do próprio Deus, a retidão dele, que agora é revelada de um jeito novo. Newell vai argumentar que a antiga aliança, aquela baseada em obedecer à lei, se mostrou incapaz de justificar. Ele até cita Hebreus, dizendo que ela foi anulada por ser fraca e inútil. Para Newell, a lei serviu para quê? Para mostrar o pecado. Até para aumentar a transgressão, como Paulo diz mais para frente, mas não para salvar. Por isso, ele contesta com muita força a ideia de que Deus ainda exige que o crente viva sob a lei mosaica para ser justo. A lógica de Paulo, segundo Newell, é que o crente morreu para a lei em Cristo e agora vive em um novo princípio, em união com Cristo ressurreto, que não está debaixo da lei. E ele critica até uma ideia que para muita gente meio padrão, aquilo que ele chama de heresia da observância vicária da lei. Você pode explicar um pouquinho melhor o que o Newell está combatendo aí? Parece importante isso. Sim, é um ponto bem distintivo da leitura dele. Olha, simplificando, a visão mais comum é que Jesus cumpriu perfeitamente todas as exigências da lei no nosso lugar, certo? E essa obediência perfeita dele é acreditada a nós. Newell, ele discorda dessa formulação. Ele argumenta que isso ainda mantém o crente, de certa forma, ligado ao princípio da lei. Para Newell, a questão não é Cristo cumprindo a lei por nós, para que nós sejamos considerados cumpridores. Não. A questão é que nós morremos com Cristo para a lei e suas exigências. Fomos libertados desse sistema legal e agora vivemos numa nova esfera, a da ressurreição, como novas criaturas. É uma mudança de sistema mesmo, não só uma transferência de mérito legal. Entendi. É uma nuance sutil, mas importante. E o versículo 22 continua especificando como essa justiça vem, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A União entra a fundo na expressão fé de Jesus Cristo. Ele até considera outras interpretações, mas ele defende que se trata da nossa fé referente a Jesus Cristo, ou seja, é acreditar no testemunho que Deus deu sobre quem é o Filho dele e o que ele fez na cruz.
Ele faz uma distinção disso, né, de uma simples confiança em Cristo, tipo esperar algo no futuro, e também naquela ideia de que seria a própria fé que Jesus teve agindo em nós. Para Newell, a fé que salva é aceitar como verdade um fato que já aconteceu. A obra redentora de Cristo está finalizada. E essa perspectiva ela reforça um dos pilares da interpretação que Newell faz de Paulo. A justificação é um ato forense. É um termo legal mesmo. Deus declara o pecador justo. Não é que ele o torne bom, perfeito, intrinsecamente naquele instante. Não. É um veredito legal, baseado no que Cristo fez. Isso conecta direto com Romanos 4:5, que para Newell é chave. Deus justifica o ímpio que crê. Veja bem, ele justifica a pessoa enquanto ela ainda é ímpia, por causa da fé dela na obra de Cristo. Isso para Newell é a dinamite do Evangelho. E Paulo repete, né? Não há distinção. Judeu, gentil, tá todo mundo no mesmo barco. E recebe essa justiça do mesmíssimo jeito pela fé. Aí vem aquele versículo famoso, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Newell aponta uma coisa interessante sobre os verbos no grego. Pecaram está no passado, no aoristo, mas carecem está no presente contínuo. Ele sugere que esse pecaram lá no passado pode até remeter à ideia do pecado de Adão, que afetou todo mundo, né? Aquela noção de Adão como nosso representante, mas o resultado é agora, é contínuo. Todos hoje carecem, estão destituídos da glória de Deus. E ele usa aquela analogia, nossa, muito forte. Sim, a analogia de tentar atravessar o Atlântico, a nado ou pulando. Imagina, tentar saltar de Nova York para a Inglaterra. Um consegue pular 10 metros, outro 50 centímetros. Os dois falharam, assim, miseravelmente em chegar no destino. Na verdade, Newell até brinca com ironia que quem saltou mais longe talvez tenha caído na água mais funda. O ponto é, comparado com o padrão da glória de Deus, todo mundo está infinitamente longe. O que significa exatamente isso, carecer da glória de Deus? Significa falhar em refletir o caráter, a perfeição de Deus. Significa ter perdido a força espiritual, a comunhão íntima com Ele por causa do pecado. E, crucialmente, significa ser incapaz de ficar na presença santa dele por mérito próprio. É um estado de falta, de déficit. Isso contrasta totalmente com a esperança que a justificação traz, né? Como Paulo fala depois, os crentes agora se gloriam na esperança da glória de Deus. A gente passa de uma condição de destituído para uma de esperança nessa glória. E então, no versículo 24, Paulo apresenta a solução de Deus de forma bem clara, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uau, Nel faz a gente saborear cada palavra aqui. Gratuitamente, a palavra grega é dorein. Ele explica que significa de graça, sem custo, mas vai mais fundo. Significa sem causa em nós. Ele compara com aquela passagem em João, onde Jesus diz que o mundo odiou dorein, ou seja, sem motivo nele. A causa do ódio estava no mundo. Da mesma forma, a causa da nossa justificação está inteiramente em Deus, na sua graça. Não em algo que a gente fez ou que a gente é. Exatamente. E essa graça, a charis é descrita por Newell como o favor que a gente não merece de Deus, o amor dele, agindo livremente para salvar. E o meio pelo qual essa justificação gratuita acontece é a redenção, apolutrosis no grego, que está em Cristo Jesus. Redenção aqui, e ele cita outros textos como Efésios 1:7, significa libertação, resgate especificamente da escravidão do pecado e da penalidade do pecado, através do preço que foi pago pela morte de Cristo. Newell até sugere que o crente personalize isso, sabe? Falar para si mesmo. Deus me declarou justo, sem causa nenhuma em mim, pela sua graça, pela redenção que Cristo fez. É uma mudança de status legal, assim, radical. Certo, uma mudança de status, não uma mudança interna ali na hora. Isso é fundamental na leitura do Newell. A justificação é Deus mudando o nosso registro legal diante dele, de culpado para justo. Ele nos declara justos antes de nos fazer justos na prática. Esse processo é a santificação, que vem depois. A base é unicamente a redenção que Cristo consumou.
A graça oferece, a fé recebe. Ponto final. Ok. Mas como essa redenção funciona na prática? Paulo continua ali no versículo 25. Deus apresentou Cristo como propiciação, hilasterion, pela fé no seu sangue. Newell conecta essa palavra, hilasterion, com o propiciatório lá do Antigo Testamento, a tampa da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. Isso abre uma discussão, né? Hilasterion aqui é o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus, ou é mais o lugar como propiciatório onde Deus agora pode encontrar o pecador? Newell argumenta que o foco principal de Paulo aqui é mostrar a justiça de Deus, especialmente ao lidar com os pecados que foram cometidos antes da cruz. Havia uma espécie de escândalo teológico aí, não é? Sim, Newell aborda isso diretamente. Como um Deus santo pôde, por séculos, aparentemente passar por cima, a palavra grega é paresis, que Paulo usa, dos pecados da humanidade, sem um juízo imediato, definitivo. A cruz, na visão de Newell, é a resposta pública, definitiva de Deus. Ali, ele demonstrou sua justiça ao julgar o pecado de forma total na pessoa do seu filho. Isso vindica a retidão dele. Mostra que a paciência que ele teve antes não era indiferença ao pecado. A propiciação, então, não é só para, digamos, aplacar um Deus zangado. É para satisfazer as exigências da sua própria santidade, que é inerente a ele. Deus é santo. Ele é fogo consumidor contra o pecado. Newell usa aquela imagem do dia da expiação, Levítico 16, com os 2 bodes, lembra? Um para satisfazer as exigências de Deus, o sangue aspergido no propiciatório, o outro para levar os pecados embora. E um ponto crucial para Newell: a propiciação foi feita para Deus, pela morte de Cristo, independentemente da nossa fé. Embora a fé seja o jeito de a gente se apropriar disso, e ele é muito enfático nisso. A ira justa de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo na cruz. Ele rejeita visões que tentam suavizar ou negar essa realidade. Então a cruz não foi só para nós, foi para demonstrar algo sobre o próprio Deus. Isso é reforçado no versículo 26, né? Para demonstração da sua justiça no tempo presente. Exatamente. A cruz é a prova final. E o resultado é espantoso. Deus consegue ser ao mesmo tempo perfeitamente justo, mantendo seu caráter santo, reto, e também o justificador, aquele que declara justo todo aquele que tem fé em Jesus. A cruz resolve essa aparente contradição. Como é que Deus pode declarar um pecador justo sem comprometer a sua própria justiça? Resposta: porque a penalidade devida ao pecado foi totalmente paga por Cristo, o substituto. A justiça foi satisfeita. Isso permite que Deus agora, de forma justa e cheia de graça, absolva o pecador que crê. E neste tempo presente, se refere à era atual, né? A era da graça, inaugurada e baseada nessa justiça divina que foi demonstrada na cruz. Diante de tudo isso, justificação, de graça, pela graça, mediante a redenção, mostrando a justiça de Deus, Paulo faz a pergunta óbvia ali nos versículos 27 e 28. Onde, pois, a jactância? Onde fica o orgulho humano? A vanglória? A resposta é um nocaute. É excluída. A gente não tem do que se gabar. E por qual lei ou princípio essa jactância é excluída? Não por uma lei de obras que alguém pudesse cumprir, mas pela lei da fé. Se a salvação é um presente total, recebido pela fé na obra de outro, ninguém tem mérito próprio. Fim de papo. Newell esclarece bem isso. Lei da fé não é um novo código de regras para seguir. É o princípio de operação, o sistema da fé, em contraste total com o sistema das obras. E isso tem implicações universais, como Paulo mostra logo em seguida nos versículos 29 e 30. Deus não é Deus só dos judeus, ele é Deus também dos gentios. Certo. E ele justifica os 2 grupos, a circuncisão, os judeus, e a incircuncisão, os gentios, exatamente pelo mesmo princípio, a fé. Newell até nota que Paulo usa preposições gregas um pouquinho diferentes ali. Ekpisteos,
a partir da fé para os judeus, dietes pisteos, através da fé para os gentios. Mas ele argumenta que Paulo está enfatizando que, para ambos, a base é a fé, e totalmente a parte das obras da lei. E levar a uma conclusão lógica, quase uma acusação. Ah, então vocês estão dizendo que essa doutrina da fé anula a lei de Deus. É a pergunta lá do versículo 31. Se a justificação é totalmente separada da lei, a fé não torna a lei relevante, não a destrói. Paulo responde com toda a força. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Isso soa paradoxal, né? Como assim estabelecemos a lei pela fé, se a gente acabou de dizer que a justificação é sem a lei? Como é que o Newell explica isso? Aqui o Newell oferece uma das interpretações dele mais fortes e talvez até surpreendente para alguns. Ele argumenta que a fé estabelece a lei não tentando cumpri-la, o que é impossível para ser justificado, mas sim confirmando a santidade e a justiça da lei através da execução da sua penalidade. Ele usa como exemplo aquele homem lá em Números 15 que foi pego catando lenha no sábado, violando a lei. Como a lei foi estabelecida ou confirmada naquele caso? Perdoando o homem? Fazendo ele prometer melhorar? Não. Segundo Newell, a lei foi estabelecida quando a penalidade que ela prescrevia, a morte, foi executada. Da mesma forma, a cruz de Cristo é o estabelecimento supremo da lei. Ali, Cristo sofreu a maldição, a penalidade completa que a lei justa de Deus exigia contra o pecado humano. Portanto, a lei não foi ignorada, não foi descartada, suas justas demandas foram plenamente satisfeitas na morte do substituto. Assim, a lei cumpriu seu propósito divino, mostrar o pecado, condenar o pecador e levá-lo a buscar refúgio unicamente em Cristo, cuja morte satisfez a lei. A lei é estabelecida não pelo nosso cumprimento, mas pelo pagamento da sua penalidade por Cristo. Uau, é uma perspectiva poderosa mesmo. E que fecha o argumento de Paulo de uma forma bem coesa, né? Recapitulando, então, os pontos-chave dessa análise do Newell. A justificação é um ato 100% gracioso de Deus. Não é baseado em nada que a gente faça ou seja. É recebida unicamente pela fé, que é crer no testemunho de Deus sobre a obra finalizada de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Esse processo todo não só salva a gente, mas também demonstra publicamente a perfeita justiça do próprio Deus. E por ser um presente total, elimina qualquer possibilidade de orgulho humano. Perfeito. Milo realmente martela esses pontos. A gratuidade, a base na redenção e o caráter declaratório, legal, da justificação. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Que vai um pouquinho além do texto, mas que nasce diretamente dele. Se a justificação é, como Newell argumenta com tanta força, totalmente separada das nossas obras, da lei, e até de uma transformação interna inicial. Lembra, Deus justifica o ímpio. Como é que essa compreensão radical afeta o dia a dia da vida cristã? Como é que ela se conecta com o desejo de viver para Deus, com a santificação, com a obra do Espírito Santo em nós? Newell distingue muito claramente a justificação, que é um ato instantâneo que muda nosso status, da santificação, que é um processo de transformação. Isso sugere que a vida cristã não é vivida para sermos aceitos por Deus, mas porque nós já fomos aceitos em Cristo. Que impacto isso tem na nossa motivação? Na nossa luta contra o pecado? Na nossa busca por crescimento espiritual? É algo profundo para a gente pensar. Sem dúvida. Uma reflexão crucial mesmo sobre como essa verdade fundamental molda a experiência cristã. Excelente ponto para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Agradecemos a todo mundo que nos acompanhou nesta análise de Romanos 3.21 a 31 com William R. Newell. Até a próxima!